Olá, galerinha, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, né? Porque a tia também, graças a Deus, está bem, né? Estou em casa, certo? E hoje nós vamos continuar com a nossa aula, né? De ciências para vocês, nossos alunos do terceiro ano, tá? Vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá? A tia espera aqui um pouquinho. Enquanto vocês vão lá pegar o livrinho de vocês, tá? Vamos lá? Pegaram? Pronto. Vocês vão abrir o livrinho de vocês na página a última que a gente viu, né? Que é sobre, na página 66, não é isso? Que foi a atividade que a tia passou por último, tá? A gente vai fazer uma correçãozinha, certo? Vocês acompanhem aí, enquanto a gente faz essa correção, tá? Vamos lá. Na questão 1, ele dizia assim: responda. A. O que é a atmosfera? Aí vocês deveriam colocar assim: a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Tá? B. Qual objeto pode ser utilizado para registrar a temperatura do ar? O termômetro, tá, gente? Na 2, vocês iriam circular na ilustração, nessa imagem, o que comprova a existência do ar. Ou seja, vocês iriam circular essa mulher em pé, né? Porque tá com. Você mostra a presença do ar no cabelo, na roupa, tá? Lá no finalzinho, o barco, certo? O coqueiro e a pipa é o que vocês vão circular, tá bom? Na 3, era para vocês escreverem certo ou errado, né? Para as alternativas a seguir. Na primeira, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. É isso? Isso, muito bem. Então, vocês vão colocar certo, tá? Os ventos, eles são classificados em brisa, ventania e furacão. A tia falou isso na aula passada, certo? Então, está certo, tá? A temperatura do ar é sempre a mesma. A gente vive na mesma temperatura? Não, então é errado, tá, gente? O ar puro, ele é incolor, inodoro e insípido, ok? Certo, muito bem. O ar, ele não pode ter cheiro, nem sabor e nem cor, tá, gente? Na questão 4, na página 67, ele pediu para você observar essa imagem, né? E responder o que se pede, o que está pedindo aí. Esse tipo de vento, ele é fraco ou forte? É um vento forte, né? E quais as consequências que pode acarretar nesse vento? Ele pode causar grandes destruições, né? Grandes destruições, certo? 5. Coloque V ou F nas afirmativas abaixo. O ar é indispensável à vida dos seres vivos. Verdadeiro. Furacões, ventanias e tornados são exemplos de ventos fortes. Verdadeiro. Vento é a ausência do ar. Jamais, né, gente? Falso. Ventos fracos são chamados de brisa, certo? Verdadeiro. O planeta Terra é envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera. Verdadeiro. Então fica V, V, F, V, V. Só temos uma alternativa falsa, tá? Na 6, ele pediu para vocês escreverem o nome das gravuras, né? E a sua utilidade. A primeira, biruta, certo? E ela o quê? Indica a direção do vento. A segunda é o catavento. E ela também indica, né, a direção do vento.
E a última é o anemômetro, certo? E ele mede a velocidade do vento. Então, o nome é anemômetro e a utilidade mede a velocidade do vento. Os outros, né, que é a biruta e o catavento, eles têm a utilidade de indicar a direção do vento, tá bom? Pronto, muito bem. Na página 68, a gente vai ver, dar continuidade com o ar, né? Mas falando de quê? Sobre a poluição. Nós sabemos, gente, que nós temos muita poluição, né? No ar, certo? Apesar que nesse tempo de pandemia, o que está circulando é apenas o vírus, né? Mas a gente sabe que em tempos normais, o homem ele é capaz de fazer várias destruições, né? Como assim, tia? Ele faz queimadas e isso afeta a poluição do ar, certo, gente? É um crime ambiental. Ele faz queimadas, ele faz as destruições da natureza, certo? Mas voltando mais para a poluição, eu tô levando mais em conta as queimadas, né? Que quem é aqui que não sabe que aquela poluiçãozinha, aquela fumaça é uma poluição e que degrada também o olfato da gente, né? Então vamos observar aqui, ó. Aqui ele dá duas imagens, certo? E ele te faz uma pergunta. Em qual dos lugares o ar deve ser mais limpo e agradável para vocês, certo? Qual dessas imagens aqui o ar está mais limpo e mais agradável? Porque assim, aqui nós temos a cidade grande, né, com vários carros, e nós temos como se fosse um parque, né, um, uma praça cheia de plantas, né, onde você pode brincar, onde você pode respirar melhor. Então, assim, para mim, o lugar mais limpo e agradável é aqui, né, na natureza. Porque assim, aqui nós sabemos que tem muitos carros, né, e ali vai ter a poluição do pneu, da fumaça que sai na descarga dos carros, né, e entre outras poluições. Aí aqui ele embaixo, ele fala, abaixo da imagem, ele fala dos fatores que causam a poluição do ar, gente. Nós sabemos que são N fatores, né? E a poluição do ar, ela é causada pela alteração da sua composição, produzida principalmente pelas queimadas, olha só o que eu falei, tá? E por emissão de poluentes das indústrias e dos automóveis. Quando ele fala em poluentes das indústrias, é o quê? É aquele cheiro desagradável que sai das indústrias, né? Às vezes tem indústrias que fazem algumas queimadas de restos que sobram, né? E ali polui o ambiente, certo? O ar poluído, ele pode tornar-se extremamente tóxico, certo? E compromete também a saúde dos seres vivos que respiram, nós, os animais, certo? E as plantas, porque não tem quem suporte um ar poluído com mau cheiro, né? A poluição, ela tem a maior concentração nas cidades grandes, gente. Por quê? Porque nas cidades grandes tem muito acúmulo de impurezas no ar, né? De micro-organismos. Que por causa da fumaça, né? Que sai das chaminés das fábricas, foi o que eu falei pra vocês. Aquelas fumacinhas que saem das chaminés das fábricas, elas têm uma quantidade excessiva de poluição, porque são restos de coisas industriais, certo? Os escapamentos dos ônibus, quando ele fala os escapamentos, é o que? As descargas, certo? Dos carros e dos caminhões, né? Os gases produzidos pelo lixo na rua, certo? As pessoas colocam lixo na rua, às vezes não é o dia do carro passar, né, para pegar, e ali ele vai criando um tipo de gás, né, que também ajuda a poluir o ar, certo? A poluição do ar, ela pode causar problemas de saúde, certo, gente? Para algumas pessoas, ou para todos, né? A pneumonia, a bronquite, alergias, asmas, intoxicações e etc. N doenças que a poluição do ar pode causar, certo? Depende também do sistema imunológico de cada um. Se a sua imunidade é alta, certo? Você vai
se agravar com isso aí, mas não tanto quando quem já tem algum problema, certo? Aí vocês estão vendo como é que fica a fumaça nos carros, né, que sai dos escapamentos, ou seja, das descargas, certo? E a gente sabe que nós também podemos ajudar, né? Algumas medidas, elas podem ser adotadas para amenizar essa poluição, certo? Que é o quê? Controlar a quantidade de poluentes, né, emitidos pelas indústrias. Se eles utilizam uma quantidade X, controla, diminui, né, para que aquilo ali não agrave a poluição, não agrave o nosso ar, né, que a gente respira. Reduzir o uso de combustíveis fósseis, que é o quê? Gasolina, diesel, carvão. Utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, né, como os produzidos a partir da soja, do milho e da cana-de-açúcar. Preservar as áreas naturais, né, e promover o reflorestamento de áreas degradadas, ou seja, a gente precisa acabar com as queimadas, precisa preservar o que a gente já tem na natureza, certo? O homem é capaz de destruir a natureza por conta dessas poluições, né, que é as queimadas, certo? Aqui embaixo tem uma curiosidadezinha, gente, ó. São as plantas que renovam o ar, né, por absorverem gás carbônico e liberarem o oxigênio e vapor de água no ambiente, tornando-os mais úmidos e agradáveis. As algas, né, no entanto, são as maiores responsáveis, né, por essa renovação, porque elas produzem cerca de 55% de oxigênio que o planeta necessita, certo? Contribuindo assim para a manutenção da vida. Gente, é de extrema necessidade, de extrema importância que você ajude, né, que você contribua para que essa poluição do ar seja destruída. Por quê? A gente precisa do ar para poder respirar. E ninguém quer respirar um ar poluído. Particularmente, eu tenho pavor àquelas queimadas, a fumaças, certo? A gente sabe que isso aí é crime ambiental, né? Porque tem gente que não se dá com fumaça, tem gente que passa mal, né? Eu já conheço pessoas. Então, assim, o que você puder fazer para evitar isso aí, você faça, tá? E assim, lembrando mais uma vez que vocês precisam estar me enviando as atividades, tá, gente? Eu recebo muitas, mas não recebo todas, tá? Então, eu quero que vocês façam a atividade da página 70 e da página 71. A gente precisa terminar com a unidade 1, certo? Para entrarmos na unidade 2 do nosso livro. Então, nós temos aí uma atividadezinha, ela não é muito grande, certo? Eu sei que vocês têm outras atividades de outras disciplinas, mas a gente precisa estar concluindo o nosso cronograma de conteúdos, tá bom, gente? Então, vocês vão fazer essa atividade da página 70 e da página 71, tá ok? Vamos lá?